Evento começou com o anúncio mais bestinho de todos. Tem que constar aqui, não vai demorar muito, mas a Apple confirmou um rumor dos últimos dias que ela... E aí foi um pouco confuso. Não é bem um sistema de assinatura, um serviço de assinatura para podcast. Não é um Apple Podcast Plus, nada disso. A Apple anunciou algumas melhorias para podcasts que, vale lembrar, a Apple foi pioneira, né, no mundo de podcasts. Sim. O nome podcast foi meio que uma alcunha da Apple. Tem um pouco a ver com iPod, né? Com cast, que é de transmissão, virou podcast, mas enfim. Eu não sei se foi a Apple que criou, mas foi alguém que criou em cima do nome iPod, né? Tipo, tem essa relação. Tem alguma coisa assim, né? Ah. Mas, de qualquer forma, a Apple promove podcasts na iTunes Store desde a época dos iPods há muito tempo, né? Ela apoia muitos podcasts. Acabou dormindo um pouco no ponto nos últimos anos, eu diria. O Spotify está investindo absurdamente nisso. Todo mundo entrou no mercado de podcast. Tem clientes para a galera que curte ouvir podcasts muito superiores ao nativo da Apple. Embora ele atenda para a galera que só quer ouvir ali o básico e tudo mais. Mas ela quer melhorar isso. Então ela está trazendo melhorias no aplicativo nativo, nesses updates de agora. Tem algumas novas recomendações, tem canais, e tem essa possibilidade que não é um serviço de assinatura, mas é a possibilidade de criadores de podcast como nós, e desde já eu confirmo para vocês que não, o Mac Magazine não vai ser cobrado, não vai ter assinatura, não vai ter nada disso. A gente vai continuar aqui no YouTube com vocês, ao vivo, de graça. Hoje, galera, hoje. Quem sabe... Até o Breno trazer uma ideia. Por enquanto, por enquanto. Loop matinal continua, Marcos, no aberto? futuro a gente não Continua sabe. como está, podcast Como aberto. está? Por enquanto. Mas enfim, é a possibilidade de criadores de podcasts oferecendo seu conteúdo, ou um conteúdo exclusivo para assinantes, ou um conteúdo que não seja exclusivo, mas entregue de uma forma diferente. Então, por exemplo, o cara pode entregar o podcast antecipadamente para os assinantes, pode entregar uma versão sem propagandas, pode entregar versões com extras, enfim. A possibilidade fica nas mãos do criador do podcast. O acordo é feito entre o acordo não, né? A conexão é feita entre o criador e o consumidor. A Apple criou uma espécie de App Store para podcasts. É Ela, isso que eu ia inclusive, falar. A gente antes ficou muito focado... A gente que eu digo, não o Mac Magazine, a gente mídia, né? Mídia, né? A mídia ficou muito focado em, vai ser um Podcast Plus, né? Que nem o News Plus ou um Fitness Plus, alguma coisa assim. E não, ela simplesmente replicou o que ela tem na App Store, né? As possibilidades que ela tem na App Store, que você pode oferecer um aplicativo gratuito, você pode oferecer um aplicativo com assinatura de uma semana, de um mês, de pagar pagar uma vez só, enfim. Tem várias opções ali de você monetizar as suas criações na App Store e óbvio que com as devidas adequações, porque a gente não está falando aqui do mesmo meio, né? Podcast não é igual aplicativo, ela adaptou essa realidade, né? Esse ecossistema da App Store para os podcasts. Então, você pode distribuir de graça, como o Rafa falou, pode pagar mensalmente, pode pagar por episódio, cobrar, né, mensalmente, cobrar por episódio. A Apple vai dar a mordida dela, que nem na App Store, né? Vai lá mesmo, pegar inclusive, né? Vai lá pegar os 30% no primeiro ano, 15% a E partir do segundo. Isso quando for subscription, né? Porque se for tipo pay-per-use, eu compro só um episódio, não tem essa. Comprou o episódio, aí é 30%, exatamente. É só o mesmo formato mesmo de App Store, mesma né? coisa. Que venda direta é 30% e assinatura E, mais de um inclusive, ano, ela vai 15%. oferecer hospedagem de podcast, que até Sim. hoje nunca foi possível. Você tem que sempre hospedar o podcast em algum lugar externo. A gente hospeda no SoundCloud. Acho que o Marcos hospeda naquele Libsyn, né? Do Alguma coisa Libsyn, o Loop Mas Matinal é no deixa eu Libsyn fazer e uma o ADT pergunta. é no Fireside, que são equivalentes. Tem vários serviços desses. Você vai poder hospedar isso e não cobrar pelo seu podcast? Não, para Então, você bem, hospedar, não você já sei. tem que fazer parte daquele Apple Do Podcast Program e já tem que pagar $20 anuais. Não, tudo bem, mas então é 20 por doletas isso. anuais vale a pena para você hospedar o seu podcast. Vale, né? vai. Vale O mesmo, que eu não tinha acontece- pensado nisso, Eduardo Marques. A gente paga mais caro pro A SoundCloud. gente paga mais, né? É isso que eu tô perguntando. Temos que ver isso, hein? Temos que ver. É, Vamos. Uma coisa que eu achei legal desse sistema, eu lembro como se fosse hoje, as discussões lá isso em 2000 bolinha, né? Onde a gente falava, o podcast é um formato super legal, só que não tem como monetizar, como que vai fazer? E o que veio à tona dos últimos 24 meses, sim, é um movimento onde o podcast começou a valer dinheiro, né? A gente viu programas sendo vendidos por dezenas de milhões de dólares aí,
E a Apple não ia ficar de fora. E trazer essa camada de serviço e possibilidade para o criador de conteúdo eu acho incrível, incrível. Como o Rafa falou mesmo, como até o Marcos comentou, podcast é gratuito. Acho que essa visão vai mudar nos próximos meses ou nos próximos anos. Acho que a gente vai ter sempre aquele conteúdo free, como tem no YouTube, como tem em outras coisas, mas o podcast pode virar agora um canal de distribuição de conteúdo super premium para educação, para notícias, para opinião, para debates. Então, para trazer pessoas também importantes que dificilmente vão se juntar assim numa quarta, quinta-feira à noite para gravar um podcast, celebridades, políticos. Cara, eu acho incrível, assim. De fato, a partir do momento que a gente tem monetização envolvida e a possibilidade de sobe um nível de qualidade. As pessoas acabam se preocupando mais. E a Apple fez uma forma inteligente aonde, cara, você pode usar o que você quiser e distribuir seu conteúdo gratuito do mesmo jeito. Você quer ter alguma coisa premium, tal, vai na Apple, que você sabe que lá tem essa possibilidade. Que é mais ou menos como é hoje o mundo de conteúdo. Você pode ter conteúdo, cara, grátis em qualquer lugar. Você nunca vai ficar sem conteúdo. Mas se você quer uma qualidade, um filtro, tal, vai na Apple que lá tem. Então, eu acho que vai ser benéfico para todo mundo. Para todo mundo Cara, mesmo. o mercado inteiro de podcast sempre foi aquela coisa. A Apple deixava ele existir no território dela, cada um hospedando no próprio servidor por fora, ela indexando ali com o iTunes. E ninguém nunca teve, eu digo do mercado, as iniciativas que poderiam ajudar a fazer a plataforma ou o formato crescer, nunca teve muito interesse porque não havia dinheiro. Quando começou a aparecer dinheiro, que não por coincidência foi quando o Spotify começou a se interessar pelo assunto, aí isso já tinha um movimento desse, já tinha começado a acontecer também de patronato, né? O podcast sempre foi aquela coisa meio espartana, assim, cada um por si, cada um monetiza como consegue. Tem podcast que pode dar sorte ou não, por consistência ou por qualidade, ou por N fatores ser descoberto ou não, então cada um vai tateando ali a situação para conseguir achar um jeito de monetizar. Essa plataforma, isso que a Apple está fazendo, ela está fazendo atrasada. Se ela tivesse lançado isso tudo antes do Spotify entrar na brincadeira, teria sido completamente diferente. Vai ver, ela é conservadora que nem eu, né? Ela teria... Você acha, Rafael? Ela teria feito isso no momento em que ela tinha 80% de share de audiência, não 30, 35 como 20, tem hoje. Né? Ela está fazendo isso em resposta ela tinha ao 80% de share e não mordia R$1, né? Desse exatamente. Ela quer morder isso aí foi 15%, um jeito que 30% e não tem mais esse share de 80% para ir lá e morder, né? A Apple achou um jeito dela ganhar dinheiro com o podcast. No fim das contas, foi isso que ela fez com esse lançamento. Né? O bacana de hospedagem, isso tudo. E sem exigir exclusividade, que é uma coisa que o Spotify tem feito, né? Mas mais ou menos, porque se a proposta dela é fazer os podcasts terem esse negócio, quem assinar você por aqui vai conseguir ter acesso a episódios extras, episódios sem propaganda, episódios X, episódios exclusivos, você acaba obrigando o criador de conteúdo a fazer conteúdo só para lá. Né? E o tempo do podcaster é limitado. Né? Eu sei, mas esse modelinho de negócio que a Apple criou é facilmente copiável, né? É facilmente copiável. Não, o podcast, o Spotify já está, né, testando cobrança de... acho que já está em beta, né, para criador de conteúdo. Que ele comprou uma plataforma, eu não lembro o nome aqui agora. É o Anchor que ele comprou, que ajuda bastante. E o Spotify, ele ganha dinheiro com podcast, porque enquanto você está escutando podcast, você não está escutando música. Eles não pagam royalties para ninguém, porque podcast do Spotify não é monetizável. Né? Então se paga de um outro jeito esse investimento que eles têm feito. Então, só que para a Apple é diferente. Como ela nunca tarifou, ela precisava virar um meio de pagamento, alguma coisa. E o que eu gosto do modelo da Apple é que, diferente lá do Spotify, que dificilmente eles vão conseguir colocar uma camada premium em cima. Por quê? Porque você já paga, né, o conteúdo, você já é o subscription lá, né? Você já paga o seu pacote familiar, alguma coisa, e ter mais um paywall lá dentro pode ser ruim para o usuário, né? Porque ele chega assim, eu já pago a minha assinatura e já escuto o loop matinal. Agora o loop matinal eu tenho que pagar mais R$1,99. Cara, não é legal? A Apple ela vai poder fazer isso. Talvez ela começando a colocar esse sistema, o que ela vai fazer? Vai enforcar o Spotify de alguma forma, que os criadores de conteúdo começam a tirar de lá, porque estão ganhando pouco e podem ganhar mais. Então começa a guerra saudável das coisas. Então, cara, para mim é sempre bom. Quando tem concorrente no mercado, quando tem possibilidade, eu acho excelente. E ainda mais, eu sou fã de podcast, né? À toa que eu briguei tanto pro Rafa para fazer o do Mac Magazine.
Então, conseguir dar monetização, levar isso pra galera, eu acho super importante, cara. Super importante. Mega importante. Mas Igual, eu tô com o Marcos. vocês né? não têm ideia, A cara. Apple sentou em cima disso, né? Por muito tempo, porque, né? cara, de novo, E aí você vê como a a Apple ela concorrência é reage. importante, né? Você vê como a concorrência é importante. O Spotify se mexeu, ela, opa, peraí que eu preciso levantar a bunda aqui pra fazer Sim. alguma coisa, senão já era. E aí, cara, todo mundo ganha, isso aí. Olha lá, Edu, mais uma boa coisa que o Rafa e a Apple têm em comum. Eles não agem, eles sempre reagem, entendeu? Eles esperam, puta, o mercado tá batendo, calma aí, agora eu vou consertar. É isso. A Apple tinha que fazer esse ajustezinho. Eu só não sou trilionário como a Apple. Não? Olha esse tanto superchat aí pra você, cara, não é possível.